Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai vão criar um consórcio internacional de comunicação. A proposta é investir num programa comum de telecomunicações para democratizar o acesso à internet de banda larga a um baixo custo. Atualmente, apenas 3 em cada 10 latino-americanos têm acesso à internet. A proposta é que os governos invistam de forma conjunta em redes de fibra ótica e em internet via satélite. Ainda este mês devem tomar posse no Parlamento do Mercosul os deputados e senadores que vão representar o Brasil. O parlamento está há quase um ano sem se reunir, em decorrência de indefinições na composição das bancadas brasileira e argentina e nas regras internas do Parlasul. E é exatamente para falar sobre as metas e desafios do Parlasul que o Diplomacia recebe o presidente da representação parlamentar do Brasil no Mercosul, o senador Roberto Requião. O Brasil conta com uma nova bancada parlamentar representativa junto ao Parlamento do Mercosul. São 37 parlamentares, 27 deputados, 10 senadores. E quem preside essa comissão representativa brasileira é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Senador, bem-vindo ao programa Diplomacia. O senhor assume a Comissão Representativa do Brasil no momento de definição de novas regras de funcionamento do Parlasul, regras que tentem buscar um equilíbrio de forças. É possível isso? Eu não tenho dúvida. Embora o Parlamento esteja parado há 12 meses, e estamos em tratativas para viabilizar, de uma vez por todas, a primeira reunião. É um momento duro para os países da América do Sul, mas é o momento do Parlasul. Por quê? Porque nós, com esta crise econômica deflagrada a partir da debacle dos Estados Unidos, temos um veso, uma tendência para viabilizar medidas protecionistas nos países, cada um querendo proteger sua economia. Isso não é mal. Mas é bom que estas medidas que serão tomadas sejam tomadas em defesa deste bloco que nós estamos constituindo com os países da América do Sul. E não uma briga intra-blocos. Não uma briga intra-blocos. E nós precisamos de um parlamento, de um espaço como esse, para que estas discussões e essa preparação seja corrigida e seja elaborada de uma forma que interesse a todos os nossos países. O parlamento ele busca assim o seu papel. E essa é uma grande discussão porque o parlamento ainda não é deliberativo, ele não tem a competência de elaborar leis supranacionais. O senhor diria então que a missão dele seria de buscar o consenso? É o início de um processo. Agora, nós poderemos elaborar leis, sim, principalmente no que diz respeito à cidadania, à equalização de impostos, desde que simultaneamente nos parlamentos dos 4 países que compõem o Parlasul hoje. Mas esse espaço de debate é fundamental para que não nos dividamos na crise. Nós precisamos constituir um mercado extremamente solidário, com uma visão de cidadania sul-americana, para enfrentar a briga com os grandes mercados do mundo. Mas não só uma aliança aduaneira, nós temos que ir além disso, uma visão de cidadania sul-americana. A última reunião, durante ainda o governo Lula, que teve do chefe de Estado do Mercosul, apontou 3 caminhos. Um era a criação da carteira de identidade comum do Mercosul, o Renavan, o registro de veículos também comum aos veículos do Mercosul, e a questão do reconhecimento de diplomas escolares no âmbito do bloco. Mas parece que muito pouco se avançou, estamos completando já quase um ano de governo Dilma. A que o senhor atribui essa morosidade? Nós estamos avançando. Por exemplo, existe um projeto meu que autoriza o Ministério da Educação a reconhecer automaticamente diplomas de outros países, daí não só do Mercosul, desde que as universidades e os cursos tenham sido previamente avaliados por uma equipe do próprio Ministério da Educação. Já temos uma espécie de moeda de compensação com a Argentina. Negociação moeda nacional, né? Uma moeda gráfica que não depende das cotações das moedas internacionais mais valorizadas. Mas o momento é agora. Todos nós temos uma necessidade enorme de integração. A crise europeia, além do seu lado econômico, ela traz um debate sobre a manutenção ou não do bloco. Essa conjuntura europeia pode afetar na consolidação do bloco do Mercosul?
Pode. Eu estive na Inglaterra há pouco tempo atrás. Eles estão, por exemplo, apoiando a participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque eles estão em dificuldades econômicas muito grandes. Os 12 principais países que são os compradores dos produtos ingleses estão quebrados no mercado comum europeu. Eles precisam abrir novos mercados. Agora, este desejo e essa necessidade deles passa a ser uma ameaça para a consolidação do nosso mercado sul-americano, porque eles vão tentar dividir esse mercado com propostas singulares para cada país. Como os Estados Unidos faz hoje, atualmente. Como os Estados Unidos está tentando fazer. Fez com o Peru, fez com a Colômbia. O Peru desmontando, mas nós desmontamos a ALCA antes disso. Daí eles partiram para as tentativas bilaterais. Então nós temos que resistir a isso e negociar com a Europa, com a Inglaterra, com os países todos, como um bloco sul-americano. E nós temos a nossa presidenta Dilma aqui, a Cristina Kirchner na Argentina, um presidente progressista no Uruguai, o Fernando Lugo Mendes, meu amigo pessoal, presidindo o Paraguai. Eu acho que nós temos toda a condição de avançarmos com o Parasul. Essa relação de amizade, o senhor acredita que contribui para que haja uma negociação para que o Paraguai acelere a votação da entrada da Venezuela? Se dependesse do Lugo, já teria entrado a Venezuela. Mas depende do Congresso Nacional. Eu acho que nós temos condição de conversar. Eu fui o primeiro governador, quando governador do Paraná, a trazer o Chaves para visitar o Brasil. E depois levei 80, 100 empresários paranaenses para a Venezuela. Havia uma resistência muito grande no início, mas nós multiplicamos por 1.500 as relações comerciais do Paraná com a Venezuela. A Venezuela hoje come frango do Paraná de uma forma quase que monopolizada. As nossas empresas comercializam com uma facilidade enorme e a possibilidade de lucro nessa negociação foi muito importante. Importante para a Venezuela, importante para o nosso Estado. O Paraguai, mais cedo ou mais tarde, vai tomar consciência de que só se beneficia com a entrada da Venezuela. Uma das propostas de Hugo Chávez, já aceita não só pelo Mercosul, mas pela Unasul, é a criação do Banco do Sul. A Argentina, recentemente, o parlamento argentino recentemente aprovou o Tratado Internacional, mas aqui no Brasil, desde dezembro de 2007, o acordo internacional ainda está parado no Executivo. Tem como fazer acelerar isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem um grupo de economistas brasileiros, o Carlos Lessa, a Maria da Conceição Tavares, o Dark Costa, que foi diretor do BNDES, o Assis, que estão elaborando uma carta. É uma contraposição ao consenso de Washington, estabelecendo, no entender desses experientes economistas, o que seria importante de estabelecermos para a consolidação definitiva do Mercosul e a defesa dos nossos interesses. Eu acho que o momento é favorável a isso. O senhor vem de um estado agrícola e hoje existe pressões, principalmente dos produtores de trigo e de arroz, pressão junto ao governo Dilma, o senhor falou em protecionismo, para exatamente criar cláusulas que protejam a produção brasileira, face principalmente o trigo da Argentina e o arroz uruguaio. Existe espaço para isso hoje? O Paraná hoje é um estado que tem uma agricultura forte, é o maior produtor de grãos do país, mas é extraordinariamente industrializado. Nós devíamos estabelecer quebra de barreiras. Produtos chilenos, se o Chile estivesse no Mercosul, produtos uruguaios, produtos argentinos, deviam entrar com tranquilidade no Brasil. E os setores nacionais que fossem prejudicados seriam compensados com políticas fiscais e concessões feitas pelo governo federal e a estrutura tributária do Brasil. Nós tínhamos essa proposta de zerar as taxas alfandegárias dos produtos não maquiados, mas realmente produzidos na América do Sul. E de compensar os setores que tivessem algum prejuízo de uma forma muito clara com política tributária, as políticas compensatórias. Agora, esta vantagem tem que ser usada para a consolidação do mercado sul-americano e daí, sem dúvida, o Brasil ganha também e ganha muito. Eleição de Cristina Kirchner. Pouco antes das eleições, ela adotou algumas medidas de proteção à economia argentina, vista por alguns analistas como uma questão mais do momento eleitoral, mas hoje outros analistas questionam se, pela esmagadora vitória que ela teve, ela não iria reafirmar ainda mais essas medidas de proteção à economia argentina. Tu acha que a Argentina, os novos ventos Kirchner vão ser a Argentina melhores? Era um país maravilhoso há 50 anos atrás.
ela produzia alimentos, carne, povo alfabetizado, era uma maravilha. As multinacionais entraram na Argentina e acabaram com a produção de carne. E quando a soja entrou, acabou monopolizando aquilo tudo. E o país inteiro ficou na mão das tradings, dos interesses internacionais, Monsanto, Syngenta, produtores de sementes transgênicas. A Cristina começou a reverter isso. E contra ela se estabeleceu uma guerra brutal. Você lia jornal no Brasil e tinha a impressão que a Cristina jamais ganharia uma eleição na Argentina. Não era verdade. O processo eleitoral mostrou exatamente o contrário. Então, eu acho que essa experiência argentina é interessante para nós, para ver que a mídia não faz mais a cabeça das pessoas. O que faz a cabeça é realmente a economia, o aumento do poder aquisitivo do povo, lá e aqui também. Você acha que existe assim, uma má vontade ou uma incompreensão da mídia, tanto brasileira quanto a sul-americana, em relação à integração regional? Eu acho que não é má vontade. É uma vontade dirigida para impedir a integração. A mídia obedece a interesses muito específicos. A mídia é comercial no Brasil. E atrás de cada grande empresa, muitas delas monopolizando a comunicação, existe interesse dos seus anunciantes, dos seus patrocinadores, dos seus acionistas. Isso se pode ver com extrema clareza. O que a mídia bateu no Lula no Brasil, e o Lula elegeu a Dilma só com a sua vontade e o seu prestígio, suportados pela melhoria da condição de vida das classes populares. Na Argentina foi a mesma coisa. O que esta Cristina apanhou da grande mídia argentina foi uma coisa descomunal. Mas daí vem o processo eleitoral e o que se reflete nas urnas é a melhoria da condição de vida do povo. E o mesmo se aplica a Evo Morales, a Lugo, ao Correia? A Lugo seguramente. Se tivesse reeleição no Paraguai, o Lugo seria reeleito. Não existe reeleição. Ele apanha, bate, mas o povão que melhorou a condição de vida e que pela primeira vez descobriu que tinha um presidente da República que se incomodava com ele, dá a resposta nas urnas. O senhor tem um mandato à frente da Comissão Representativa do Mercosul. Quais são suas 3 prioridades nessa busca? Prioridade absoluta é a integração. É a negociação da integração econômica. Nós precisamos procurar caminhos de integração energética, nós precisamos procurar caminhos de integração de comunicação, comunicação terrestre, comunicação marítima, comunicação aérea, e nós precisamos nos conhecer melhor. Hoje nós conhecemos a história dos Estados Unidos e não conhecemos a história do Paraguai, não conhecemos a história da Argentina, não conhecemos a história do Uruguai. E essas medidas que viabilizarão o livre trânsito nas fronteiras. Nós temos na própria máquina administrativa brasileira uma resistência brutal. Eu, há 18 anos atrás, construí uma ponte entre o Brasil e a Argentina, sobre o rio Santo Antônio, entre Andresito, na Argentina, no estado de Misiones, e Capanema, no estado do Paraná. Até hoje, a Receita Federal e a Polícia Federal não se instalaram. Se trafega na ponte de dia, à noite eles fecham a ponte. É uma má vontade enorme por parte de um governo que diz que quer apostar na integração. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no Diplomacia. E você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais, em 1 minuto.